Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai revisar os conteúdos, certo? Para vocês fazerem a avaliação de matemática. Então vamos revisar todos os conteúdos das aulas anteriores. Então é uma forma de vocês aí rever os conteúdos, relembrar algo que vocês se esqueceram, tá bom? Então quais seriam esses conteúdos? Vai ser em relação às relações entre os ângulos formados por retas paralelas intersectadas por uma travessal. Estatística em relação à média e amplitude de um conjunto de dados e os números inteiros, certo? A gente também vai dar uma revisada nesse conteúdo. Então, primeiramente, vamos entender aí a ideia de ângulo, o que seria ângulo, certo? Para a gente estudar alguns específicos. Ângulo é a região de um plano formado pela abertura de duas semirretas de mesma origem em comum. Então, aí a gente tem a semirreta A e a semirreta B, junta essas duas semirretas e forma o ângulo, certo? E esse ângulo aí, o ponto de encontro das semirretas, é chamado de vértice. Então, quando a gente tiver toda a abertura de algo, vai ser chamado de ângulo, certo? Quando a gente tiver uma inclinação. Especificamente, então a gente tem o seguinte: o ângulo, ele é uma figura geométrica formada por duas semirretas de mesma origem. Aqui a gente tem as semirretas OA, OB, certo? E o ponto aí de encontro é o O, que é chamado de vértice. E esse vermelho total vai ser a inclinação desse ângulo. Então, podemos chamar o ângulo dessa forma: AOB, BOA ou simplesmente O, certo? Os tipos de ângulos. Podemos classificar os ângulos em ângulo agudo, que é aquele que é menor que 90 graus. O ângulo reto, que é igual a 90 graus. O obtuso, que é maior que 90 graus. Meia volta significa que ele é igual a 180 graus. Uma volta inteira é chamado de 360 graus, certo? Se eu tiver também aí, no caso, um quarto, vai ser chamado de ângulo reto, tá? Porque o ângulo, ele tem a circunferência total 360 graus. Vamos ver especificamente os ângulos complementares e os suplementares. Lembram dos ângulos complementares? Vamos ver. Observe que na figura os ângulos são adjacentes, então eles estão lado a lado, que é o ângulo OAB e o ângulo BOC. Juntos eles vão formar um ângulo reto de 90 graus. Como assim, professor? Veja, a medida desse ângulo OAB mede quanto? 60. E o outro BOC mede 30. Somando esses dois, vai dar o total de 90. Então, para ser um ângulo complementar, a soma desses ângulos tem que ser 90 graus. Tá? Quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 90, dizemos que os ângulos são complementares, como vocês podem verificar aí na imagem. Então, esses ângulos vão ser complementares. Então, quando for um ângulo 90 graus, complementar, quando a soma desses dois ângulos for 90 graus. Vamos calcular isso aqui, ó. Calcula a medida de x nos seguintes casos, certo? Então, temos 35 e o outro é x, é o valor que a gente ainda não sabe. Como é que a gente pode calcular? Sabemos que um ângulo mede 35 e o outro é x, né? Então, a gente vai fazer o quê? 35 mais x igual a 90 graus. Por quê? A soma desses dois ângulos vai dar 90 graus. Então, como é que a gente pode fazer? Podemos resolver pelo princípio aditivo para eliminar o 35 do primeiro membro. Então, colocando menos 35 nos dois, a gente elimina aí esse 35 e fica x igual a 55.
Ou a gente pode resolver da seguinte forma: 35 mais x é igual a 90 graus. 90 graus menos 35 dá 55. É só você pensar assim: se eu tenho 35, falta quanto para eu complementar e chegar a 90 graus? Então, você faz 90 menos o valor que está lá e você vai descobrir o outro ângulo. O outro ângulo vai ser suplementar. Quando é que vai ser suplementar? Quando esses dois ângulos adjacentes são suplementados quando a soma de suas medidas for igual a 180 graus. O complementar foi 90, esse vai ser 180, que é o ângulo de meia volta, a metade da circunferência. Então, você vai somar esses dois ângulos, que vai dar igual a 180. Então, é só fazer 180 menos x, que é o valor que você vai descobrir. Como assim, professora? Vamos verificar aí nesse exercício? Dois ângulos são suplementares e o maior deles mede 135. Quanto é que mede o outro ângulo? Então, o que é que eu vou fazer? 180 menos 113, que vai dar 67. Então, o outro ângulo vai dar 67. Por quê? 113 mais 67 dá 180. Praticando mais um pouquinho. Na segunda questão, determine a medida do suplementar de um ângulo de 68, 67. E na terceira questão, em relação à medida de um ângulo complementar. Lembrando, para calcular suplementar, vai ser 180 menos x, complementar 90 menos x. Então, você vai fazer isso ó, na resolução. 180 menos 78, 102. 180 menos 67, 113. E no complementar, é 90, não é? Então, é 90 menos o ângulo, que é 70, que vai dar 20. 90 menos 37, que vai ser 53. Então, para calcular a medida um ângulo suplementar, faço 180 menos x. Para calcular um ângulo complementar, 90 menos x. E aí eu acho o valor do ângulo. E o que seria aí, professoras, retas paralelas? São retas que nunca se encontram, não possuem ponto em comum. Dizemos que uma reta é paralela à outra e denominamos com a letra do alfabeto minúscula, RS. R vai ser paralela a S, ok? Então, pode ser dessa forma, desses dois modos aí de exemplo. Elas vão estar entre uma sobre a outra, mas nunca com pontos em comum, ok? Aí vai ser retas paralelas. Já retas concorrentes são duas retas que se cruzam, tem um ponto em comum. E elas formam 4 ângulos. Duas retas concorrentes vão formar ângulos de 180 graus, porque se você medir toda a circunferência, vai dar o total também de 360 graus, certo? E se vão formar um ângulo de 180, uma dessas duas semi-retas vai ser chamado de ângulo suplementar. Então, vimos o que seria uma reta paralela e uma reta concorrente. Então, a gente vai identificar aí o que seriam ângulos opostos pelos vértices. Dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são semi-retas opostas ao lado do outro. Ou seja, ângulo oposto pelo vértice, ele é congruente. Por quê? Suas medidas são iguais. Então, é chamado de congruentes, tá? Lembre-se. Então, a gente diz o seguinte, que o ângulo A vai ser oposto a B. Ou seja, A é igual a B, vai ser congruente. Os ângulos X e Y são opostos pelo vértice. A gente diz, então, que X é igual a Y, ou seja, que eles são congruentes, são iguais. Como assim, professora? Vamos medir aí, ó. Temos essa tesoura com a abertura de um ângulo que as retas se cruzam, que são retas concorrentes. Então, vai ter, para calcular, a gente utiliza o ângulo oposto pelo vértice. Ele quer saber, ele só deu a medida de um lado, e ele quer saber quanto é que vale x, y e z. Um lado vale 40 graus. Então, se um lado vale 40 graus,
é oposto a y. Se 40 graus é oposto a y, então é oposto pelo vértice, que aí vai ser igual. Então, a gente diz que 40 é igual a y. Ou seja, o valor de y também vai ser 40. Ok? A outra medida, que é a do lado, são ângulos adjacentes, que quando são semirretos que cruzam, que vai, ao total vai dar 180. Então, se eu tenho 40, para chegar em 180, falta quanto? 140. Então, x vai ser 140. E x é oposto, né, pelo vértice de z. Então, x é igual a z. Logo, z também vai ser igual a 140, como vocês observam aí na imagem. Somando tudo isso aí, 140 mais 140, 40 com mais 40, vai dar o total de 360 graus, que é a circunferência completa de um ângulo, ok? Então, lembrem aí, para a gente calcular ângulo oposto pelo vértice, certo? Uma medida vai ser igual à outra. A dos lados, se é a metade dessa circunferência, vai ser o total de 180 graus, ok? Agora, vamos para calcular média, que a gente também estudou em relação à média e altitude. Média, relembrando aí, a aritmética de 2 ou mais termos é o quociente do resto da divisão da soma dos números dados pelas quantidade de números somados. Ou seja, você vai somar todos os lados e dividir pela quantidade que está pedindo lá na questão. Como assim, professor? Vamos verificar aqui fazendo um exercício. Uma padaria teve, no seu primeiro mês, um lucro de R$7.000. No segundo mês, teve R$5.500. E no terceiro, R$8.500. Quanto foi a média de lucro mensal da padaria? Como é que a gente calcula? Vamos aí dividir no caso, certo? Somar primeiro esse total de reais, né? 7.000 mais 5.500 mais 8.500. Somou, deu quanto? 20.000. Quanto foi aí a quantidade? Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Então, tem 3 meses. Então, vamos dividir por 3. 21.000 dividido por 3. Vai dar quanto? 7.000. Então, o lucro mensal dessa padaria vai ser de R$7.000. Ok? Você soma todos os valores, divide pela quantidade, que foi o que a gente fez. Praticando mais um pouquinho. O número de pontos feitos em 11 jogos por um time de basquete foram esses aí. Ele quer saber a média dos resultados desse time nesses 11 jogos, aproximadamente. Então, o valor que se aproxima mais aí a 91, 93, 94 ou 100 pontos. Vou pegar todos esses valores de pontos, certo? E vou somar. Somo 74, mais 82, mais 85, 87, mais 90, mais 93, mais 94, mais 94, mais 100, mais 100, mais 100. Vai dar 999. Não são 11 jogos? Então, você vai dividir por 11. Vai dar, em média, aproximadamente, aí no caso, 90,81. Então, 90. Mas, professora, eu não tenho resposta ali. 90. Sim, porque ele está falando aproximadamente. Então, qual é o valor mais próximo de 90? 91 pontos. Então, a alternativa correta é a resposta aí da letra A. 91 pontos. Ok? Então, para calcular a média, você soma todos os valores e divide pela quantidade. Já a amplitude é uma medida estatística que podemos utilizar em um conjunto de dados. Ela é a diferença entre o maior e o menor valor. Mostra a variação dos valores do conjunto. Como assim, professor? Verificando aqui nessa questão. Você tem um gráfico que representa a produção de uma fábrica de calça jeans no primeiro semestre, de janeiro a julho. E aí quer saber a amplitude. Como é que a gente calcula a amplitude? Vai pegar a produção maior, que é a de abril, 240, e a menor produção, que foi em janeiro, 120. Então, você vai fazer
240 menos 120, que vai dar 120 calças. Então, a amplitude dessa produção de calças jeans vai ser de 120 calças, ok? Agora, a gente vai relembrar os números inteiros que a gente estudou nas aulas anteriores. E onde é que a gente aplica esses números inteiros? Em crédito, débito, saldo de gols, altitude, profundidade, ganhar, perder, temperatura, nascimento antes de Cristo. Os números inteiros surgiram com a necessidade, né, aí da gente representar o lado negativo, o saldo negativo, quando você ia fazer uma compra e não pagava. Então, eles tinham que representar esse valor. Quando eles faziam aí no comércio, quando eles retiravam um produto do saco, por exemplo, feijão, então eles teriam que representar essa retirada do feijão com algum número. Então eles colocavam um tracinho. Então o número inteiro aí, você coloca um tracinho para representar o sinal de menos, tá? Então, como assim? A altura acima do nível do mar, a gente chama de positivo. Abaixo do nível do mar, negativo. Em relação a dinheiro, no comércio, nos bancos, que a gente chama débito, é negativo. E quando temos crédito, é positivo. Crédito vai ser algo a mais, é um lucro. Então, colocamos o sinal de mais. Débito é o que a gente retira, faz a retirada, gasta. Então, é prejuízo, que é um negativo. No termômetro, acima de 0 grau, vai ficar positivo. Abaixo de 0 grau, negativo. Vamos praticar. Uma temperatura de 35 graus acima de 0 graus. Vai ser positiva ou negativa? Um débito de R$45. Uma profundidade de 1.200. Uma temperatura de 9 graus abaixo de 0. E meu crédito no banco de R$1.250. Como é que a gente representa esses valores aí? Como é acima de 0 grau essa temperatura, então vai ser mais 35. Se é um débito de 45, é uma retirada. Então é negativo, fica menos 45. Uma profundidade, tá profundo, né? Em caso, vai ser abaixo de 0 graus. Então vai ser 1.200. Uma temperatura de 9 graus abaixo de 0, também vai ser negativo, vai ser menos 9 graus. Se fosse acima de 0, seria mais 9 graus. Meu crédito, então aí é um acréscimo. Então vai ser positivo, vai ser mais 1.250. E como é que a gente representa esses números inteiros? Ele vai ser o conjunto, os números inteiros representados pela letra Z, que vai ser a união dos números naturais que a gente já conhece. Mais os números negativos, que são aqueles que colocados com sinal de menos. Então, os positivos são os números naturais, que a gente já conhece, que é o 0, 1, 2, 3, 4. E os negativos são os que estão os menos. Menos 1, menos 2, menos 3, certo? Esse 0 aí, ele nem é natural, pois por si só não serve para contar. A principal função dos números naturais, né, que é para contar. Porém, a gente coloca também no conjunto dos números naturais, o 0. A gente pode também representar esses números inteiros em retas numéricas. Como podemos ver alguns exemplos de retas numéricas aí, em que a gente traça uma linha, certo? Coloca o ponto central, que é o 0, e aí a gente coloca do 0 para cima os números positivos, do 0 abaixo os números negativos. Então, pode ser representado por temperatura também. Acima de 0, positivo, acima, abaixo de 0, negativo. Então, como é que a gente identifica esses números na reta numérica? Como é que a gente pode identificar aí os pontos P, S, O, R e Q na reta numérica? É só a gente verificar aí onde é que está o P. O P, tá, abaixo do P está aqui em valor, menos 5. Então, o P vale menos 5. O S, menos 1. O R, mais 2. E o Q, mais 4. Certo? E o O aí, ele vai valer
0, ok? Então, quando a gente for identificar na reta, é só contar, para a gente identificar aí os valores. Além disso, da representação da reta numérica, a gente tem um módulo de números inteiros. O que seria esse módulo? É representado por esses dois tracinhos entre o número, que é o número inteiro, que é a distância e o afastamento entre o zero, né? No número até 0, na reta numérica. Então, o módulo de mais 6 é 6. Indica módulo de mais 6 igual a 6, que é a distância do 0 até o 6, certo? E a distância do 0 ao menos 4 vale quanto? 4. São 4. Então, módulo de menos 4, 4. Além disso, temos os números opostos ou simétricos. O que seriam esses opostos ou simétricos? Os números opostos também são conhecidos como simétricos porque, quando representamos eles na reta numérica, possuem a mesma distância da origem. Observe que a distância entre o número e seu oposto, com relação à origem, é a mesma. Então, o simétrico de 6 é o menos 6, ok? Vamos verificar aqui no exercício. Identifica aí, no caso, colocando o oposto ou simétrico. De menos 30, 15, menos 2,5, menos 100, mais 35, menos 4,9. Então, o que é que a gente pode identificar? O oposto de menos 30, mais 30. O oposto de 15, menos 15. O oposto de menos 2,5, mais 2,5. O oposto de menos 100, mais 100. O oposto de mais 35, menos 35. E o oposto de menos 4,9, mais 4,9. E como é que a gente pode fazer a comparação desses números inteiros? A gente já verificou os simétricos, os módulos, os números na reta numérica e essa comparação. Quem é maior, quem é menor, certo? Existe uma diferença, tá, contra os números naturais em relação aos números negativos. Dos negativos, o que está mais próximo do zero vai ser maior. Então, o menos 1 é maior que menos 2, menos 2 é maior que menos 3, menos 3 é maior que menos 4. Então, quando a gente representa ali mais 4, está à direita de 0. Então, 4 é positivo, vai ser maior que 0. Porque qualquer valor positivo vai ser maior que 0. 0 está à direita de menos 3. Então, 0 é maior que menos 3. Pela definição, 0 é maior que qualquer número negativo. Menos 1 está à direita de menos 4. Menos 1, ele vai ser maior que menos 4, certo? Como assim, professora? É melhor você dever R$1 ou R$4? R$1, né? Vale menos. Você vai pagar menos, não é isso? Então, esse menos 1 vai ser maior que menos 4, ok? Podemos também ordenar esses números inteiros. Como é que fica a ordem desses números inteiros? Dos números naturais, a gente sabe. É 0, 1, 2, 3, 4. Ordem crescente. Decrescente, aí se a gente pegar de valor de 0 a 4, vai ser decrescente, vai ser 4, 3, 2, 1, né? Já para os números inteiros, como é que vai ficar? Veja, a gente tem aí no exemplo, menos 2, 0, menos 8, mais 3, menos 5 e mais 1. Na ordem crescente, do menor para o maior. Então, o menor valor aí vai ser o negativo menos 8, depois vem o menos 5, menos 2, 0, mais 1 e mais 3. Ordem decrescente vai ser do maior para o menor. Então, o maior número que a gente tem aí é o 3, depois o 1, 0, menos 2, menos 5 e menos 8. Se ficar dúvida, vocês colocam a representação na reta numérica, colocam esses números na reta numérica, e vocês vão saber identificar melhor a ordem desses números, ok? Para finalizar, a gente vai fazer a correção do exercício da aula passada, certo? Da aula da semana passada, porque já também fica como revisão aí dos números inteiros. Na primeira questão, pede o seguinte: qual dos termômetros representa abaixo
resiste a menor medida de temperatura? O menos 3 ou o menos 7? Então, abaixo de zero, menos 3 graus, vai ser menor ou maior do que menos 7 graus, né? 7 graus está mais frio, né? Então, vai ser menor que menos 3 graus. Então, a resposta certa seria menos 7 graus. Escreva a ordem crescente dos números inteiros. Então, aí, colocando, vai ser menos 5, menos 3, menos 2, 0, 2 e 8. Se é crescente, vai ser do menor para o maior. Então, essa é a ordem desses números inteiros, ok? Depois, aí na representação da reta numérica da figura, ele quer saber do ponto G corresponde ao número 1 e o H ao número inteiro 2. Nessa reta, o ponto correspondente ao inteiro 5 é. Eu preenchi aí, certo? Esse de vermelho, eu preenchi os valores para vocês identificarem melhor. Se ele quer saber a letra K, então a gente só basta preencher de 1, 2, depois do 2 vem o 3, vem o 4, o 5 e 6. Vocês têm que ver a distância, né? Se ele está andando de 1 em 1, de 2 em 2, intercalando aí na reta numérica. No caso aí, vai ser a unidade 1. Então, só acrescentar mais 1 na sequência. Logo, o K vai valer 5, não é isso? Então, a letra correspondente vai ser a K. Por quê? A letra L é de 6, a letra B, menos 4, e a letra I é 3. Quarta questão. Observe os pontos localizados na reta numérica abaixo. Também eu preenchi as que faltavam. Na reta só tinha 0, 1 e menos 1. Então, ele está intercalando de uma unidade. Então, depois de 1 vai ser o 2 e o 3. Menos 1, menos 2 e menos 3. Ele quer saber o ponto que tem coordenada menos 2. Está representado pela letra. Quem é o menos 2 no caso aí? A letra M. Certo? Então, a alternativa aí seria a letra B. E em relação ao cálculo das somas, né? Como é que na operação de adição desses números inteiros. Tirando do módulo, né? Mais 5, mais 7 mais 5, fica 7 mais 5, 12. Tirando do módulo menos 12 e menos 3. São sinais iguais, repete o sinal e soma. 12 com 3, 15. E coloca o sinal negativo. Se são sinais diferentes, você faz a subtração. Faz 14 menos 10, 4. E coloca o sinal do valor maior, né? No caso aí o número maior. O número maior é 14, então fica menos 4. Tirando do módulo menos 9 mais 13, você vai fazer também a subtração, porque são números diferentes. Então, faz 13 menos 9, 4, né? O número maior quem é? 13. 13 está positivo, então vai ficar mais 4, certo? Então, essa foi a aula de hoje, em relação aos assuntos que abordamos durante esse período. Espero que façam uma boa prova, tenham calma, leiam com atenção, respondam sem pressa, façam, certo? A avaliação, ok? E até a próxima aula.